Em Brasília, a Câmara cria grupo para analisar os prós e os contras de liberar a mineração em terras indígenas. Acompanhe o assunto com Daniel Lian. O grupo de trabalho, formado por 20 deputados, sendo 13 da base governista e 7 da oposição, irá avaliar os pontos negativos e positivos do texto. Depois da Câmara aprovar o regime de urgência para o projeto que prevê liberar atividades econômicas, como a extração de minério nas terras indígenas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se diz favorável à aprovação, mas admite que o texto deverá sofrer alterações. Dentro do rol de argumentações, os que apoiam a proposta alegam que haverá a regulamentação de uma atividade que já ocorre clandestinamente dentro das reservas indígenas e, com isso, só tem contribuído para fortalecer o crime organizado que a sustenta. O deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, espera que em 30 dias a proposta seja aprovada. Essa regulamentação é muito importante. Por exemplo, eu sou lá do Amazonas e lá nós temos 3 grandes depósitos de potássio. O Brasil hoje importa 95% do potássio. E uma das terras lá em Altazes tem uma parte que é terra indígena. E por essa falta de regulamentação, nós não estamos ainda explorando. Então, com esse PL, nós vamos criar, com essa regramento de vigência, nós vamos criar um grupo de trabalho. Em 30 dias vai ser um relatório com texto aperfeiçoado que vai ajudar a desenvolver o nosso país. No outro lado, a oposição reluta e vê no conteúdo, que tem 16 páginas, o que classifica como um libera geral para atuação de criminosos em terras indígenas, o que, de acordo com ambientalistas, seria irreversível para a proteção da Amazônia. O cantor Caetano Veloso criticou a intenção de mudar as regras sobre o tema. Mesmo a utilização da necessidade de potássio, né, por causa da guerra na Rússia, na Ucrânia, por parte da Rússia, não se justifica porque é usado como um pretexto, entendeu? As discussões no grupo de trabalho devem passar por temas sobre como será feita a fiscalização, se os indígenas vão receber os royalties e quais impactos ambientais podem ocorrer nas terras com as possíveis construções de rodovias, ferrovias e até aeroportos para o acesso a essas regiões. A questão do desmatamento também será incluída na pauta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, defende o projeto e pede celeridade na tramitação. Bom, conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia, Ricardo Salles, Cristina Grêmio, Amanda Klein, sejam bem-vindos. Ricardo Salles, começando por você, então, esse assunto tão delicado que os brasileiros começam a partir de agora a ter que lidar. É interessante, é legal que aconteça essa exploração, mineração em terras indígenas. Quais os cuidados a se tomar, que a Câmara, principalmente, deve se preocupar? Bom dia. Só é contra esse projeto quem não conhece a realidade da Amazônia. Os próprios indígenas, além de moradores de fora das unidades de conservação, mas porém que vivem na Amazônia, querem e devem poder explorar as riquezas naturais que estão no seu território. Há maneiras de fazer isso de correta, tanto que há um exemplo de fazer isso corretamente, que a Floresta Nacional de Carajás, no estado do Pará, é uma floresta nacional, portanto, unidade de conservação preservada, e ainda assim tem no seu território uma unidade de exploração de minério de ferro da própria Vale, com cerca de 3% do uso da terra total, da área total da Floresta Nacional de Carajás. A Vale explora comercialmente o minério de ferro e ofere recursos que lhe permitem cuidar dos outros 97% da Floresta Nacional de Carajás e também melhorar a qualidade de vida dos moradores daquele entorno. Se você faz de conta que não há essa pressão de exploração dos minerais, né, para o garimpo, enfim, e outras modalidades, nas terras indígenas ou até mesmo fora delas, no território da Amazônia, você simplesmente não regulamenta algo que vai ser feito de qualquer jeito,
não é? E aí, com isso, deixa de aplicar regras ambientais, um licenciamento ambiental adequado, que pode permitir que isso seja feito adequadamente. Vários países exploram áreas sensíveis. Veja, a Noruega, que muitas vezes aponta o dedo para o Brasil, explora petróleo no Mar do Norte. Os Estados Unidos explora petróleo no Alasca. Então, há sim como fazer e fazer direito. O pré-requisito para que isso possa acontecer é você autorizar que finalmente o Brasil possa usar os seus recursos naturais e fazê-lo de acordo com regras de licenciamento ambiental, recomposição de áreas utilizadas, enfim, parâmetros que sejam adequados. Amanda Klein, para você, qual que deve ser a postura do Congresso Nacional nessa discussão? Bom dia, Tiago. Bom dia aos meus colegas, Adriana, aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Infelizmente, é uma tentativa de abrir a porteira e passar a boiada. Esse projeto está sendo feito com atropelo, aprovado o regime de urgência, sem o debate detido em comissões, como deveria ser feito. Eu já disse aqui na semana passada, e repito várias vezes, que o pretexto da justificativa da guerra e as dificuldades da importação dos fertilizantes estão sendo usados como justificativa para aprovar esse projeto de mineração em terras indígenas, sendo que a maior parte do potássio não está localizada em terras indígenas. E a gente sabe que o garimpo, na verdade, é uma tentativa de legalizar uma atividade que hoje é proibida, que é ilegal, que é o garimpo ilegal. É isso que esse projeto vai fazer. Por vias tortas, uma facilidade para legalizar o que já é proibido, o que hoje é ilegal. Tem uma nota da Coalizão Brasil Clima, que inclusive reúne várias empresas grandes do agronegócio, publicada na semana passada, que diz o seguinte: o garimpo em terras indígenas não resolve o problema dos fertilizantes. 2/3 das reservas de potássio estão fora da Amazônia e nela só 11% estão em terras indígenas, ou seja, a minoria. E mesmo assim, um projeto a longo prazo de fertilizantes é feito a longo prazo, não é feito imediatamente. Não basta você entrar e começar a mineração em terras indígenas para, de repente, brotar potássio da terra e você resolver o problema de importação de fertilizantes. Não é assim que acontece. E essa nota da Coalizão Brasil Clima continua para dizer o seguinte: a Agência Nacional de Mineração conta com mais de 500 processos ativos de exploração de potássio em andamento que poderiam ser viabilizados sem agressão aos territórios dos povos originários. Ou seja, entrar em terras de indígenas para levar exploração, violência sexual, doenças como a malária e ainda degradação do meio ambiente, que é exatamente o que essa atividade de garimpo ilegal tem feito, é um atentado contra os povos originários do Brasil. Cristina Grêmio, como vê a balança que pesa os prós e os contras da exploração de terras indígenas? Esse debate está muito poluído por ideologia, né? A gente vê esses discursos da esquerda dissimulados, sempre fingindo que eles são os únicos e eternos defensores dos fracos e oprimidos, que os coitadinhos dos índios vão ser explorados sexualmente se autorizarem mineração ou qualquer outra exploração da natureza, sem levar em conta se falaram com os índios, se os índios querem ser representados por eles, se os índios efetivamente querem ficar isolados como num zoológico, numa jaula, para serem vistos como aqueles eternos silvícolas do século XIV ou XV, que parece que a esquerda quer preservar para justamente exibir para o resto do mundo como nós preservamos nossos índios, quando o mundo não fez isso. E não querem colocá-los no século XXI, que é onde estamos, com todos os benefícios do avanço da humanidade, como se eles não merecessem isso. É óbvio que eles precisam de proteção se houver uma entrada de outra cultura, de outro tipo de exploração em suas terras. Agora, boa parte desses índios que estão em terras onde é possível exploração de qualquer elemento da natureza já está familiarizada com a cultura branca, já está no século XXI ou tentando entrar nele, quer inclusive essa atenção e não consegue ter voz. E aí tem a voz sequestrada por essas ONGs, esses movimentos de esquerda, por esses artistas que ficam dizendo que nunca é o momento ideal, por esses jornalistas que trazem discursinho pronto. Eu, inclusive, queria dar parte do meu tempo para o Ricardo Salles explicar essa frase do abrir a porteira e passar a boiada, que sempre tentam jogar no discurso, porque a gente sabe que foi uma frase dita pelo Salles quando era ministro do Meio Ambiente. Então, eu acho que a discussão está poluída demais quando se tenta confundir em vez de esclarecer. Cristina, obrigado. Não, de fato, essa frase dita agora aí pela Amanda é frase absolutamente verdadeira. Nós temos que abrir a porteira e passar a boiada das desregulamentações que o Brasil, o verdadeiro inferno do empreendedor, representa.
Essa informação trazida de que as terras indígenas são só uma parte das reservas de potássio, ela é uma meia-verdade. Aliás, como a esquerda gosta de fazer, e a esquerda caviar que vive aqui na Vila Madalena, no Leblon ou Ipanema, não tem a menor ideia do que acontece na Amazônia. As boas reservas de potássio estão praticamente todas elas em terras indígenas, e se não estão em terras indígenas, estão em outra coisa que essa coalizão de porcaria aí não cita, que é o fato de terras que estão interditadas para a futura constituição de terras indígenas, que é um fenômeno absurdo. Você simplesmente pega áreas que não são terras indígenas, mas você faz uma interdição de áreas para futuras terras indígenas. Além disso, as áreas que estão em volta das unidades de conservação, chamadas zonas de amortecimento, ou seja, mesmo que não esteja dentro da unidade de conservação, se estiver na zona de amortecimento, também tem restrição. Então, quando você desenha no mapa da Amazônia terras indígenas, terras interditadas para a futura constituição de terras indígenas, unidades de conservação e zona de amortecimento, a cobertura de território impedido é enorme, enorme. Então você tem um prejuízo gigantesco para a população que lá vive. Essa história de dizer que os índios vão ser atingidos, os índios são eles mesmos que querem minerar. Se você for na Terra do Meio, no território dos Caiapós, lá no Cinta Larga, lá em Rondônia, se for conversar com os Poianaus, lá no norte do Acre, qualquer população indígena, até os Yanomamis, há índios que querem garimpar. Portanto, essa historinha de que o índio vai ser invadido, isso é balela. Ou é má fé de quem quer alterar o debate, ou é desconhecimento de gente que fala de Amazônia sem conhecer a realidade lá em campo. É necessário que haja a regulamentação e a desregulamentação para que aquela população que vive na região mais rica do Brasil, em termos de recursos naturais, ouro, diamante, cassiterita, madeira, água, biodiversidade, fauna, flora, e que vive 23 milhões de brasileiros na região mais rica do Brasil em termos naturais, porém com o pior índice de desenvolvimento humano. Isso sim é uma verdadeira vergonha. E esses que falam isso, assinam cartinha, essa coalizão de porcaria aí que fala essas bobagens, não estão nem aí para os povos da Amazônia. Querem fazer demagogia, querem se dar de uma posição... Salles, que associação indígena, que povo da Amazônia... Vários povos, você não tem a menor ideia do que você está falando. Você nunca foi para esses lugares para falar. De uma associação indígena que defenda a mineração em garimpo. Tem um monte, Associação dos Indígenas. Para de falar bobagem, Amanda. Tem um monte de índio dos Mundurucus. Não é bobagem, não. Claro que é. Os Mundurucus são os índios que fazem garimpo na Amazônia. Os Cinta Larga fazem garimpo na Amazônia. Os Caiapós fazem garimpo na Amazônia. Os próprios indígenas, sem nenhum homem branco lá dentro. Está cheio de associação indígena que Quais dessas associações estão defendendo mineração em terras indígenas no Congresso? Várias delas. Eu estou citando aqui para você não está ouvindo. Que a esquerda vocaliza o direito dos indígenas, a direita que acha que vocaliza o direito de indígenas que gostariam de um suposto desenvolvimento econômico. Não é isso que o garimpo ilegal tem levado às terras de indígenas. O garimpo ilegal, ele só é ilegal. Presta atenção, Amanda. Presta atenção e vê se aprende alguma coisa. Presta atenção e vê se aprende alguma coisa. O garimpo só é ilegal porque a lei determina que ele seja ilegal. Vê se você aprende de uma vez por todas. O garimpo só é ilegal porque a lei o faz ilegal. Porque o garimpo é igual à operação da Vale no Pará. Por que a operação da Vale no Pará não é ilegal? Me responde. Por que a operação... Vale paga imposto para o governo do Pará, né? Esse PL... Tem várias brechas que podem ser consideradas inconstitucionais. Não dá a última palavra. Você está mudando de assunto, você está indo para uma discussão constitucional. Aqui é uma outra história. Aqui é a realidade da Amazônia. É o seguinte, você pega atividades que podem ser absolutamente legais. Você tem que pegar atividades que podem ser absolutamente legais, podem ser feitas de maneira correta, e você rotula atividades que poderiam estar sendo feitas de maneira correta, você as rotula de ilegal, e aí ela passa a ser ilegal. Garimpo, Salles, ou então, seja, espera um pouquinho, aprende um pouquinho de quem foi na Amazônia várias vezes. Essa análise de Amazônia feita da Vila Madalena não funciona. A realidade é a seguinte, olha, o Pará tem todas as minerações feitas de acordo com a lei. São minerações iguais a qualquer outra. A diferença é que quando você joga a mineração em terra indígena como ilegal,
nada do que ele puder fazer lá dentro vai ser legal. E você não consegue, portanto, que ele siga regras ambientais, regras de licenciamento. Há toda uma gama de normas ambientais que permitiriam você fazer o garimpo de ouro, o garimpo de diamante, uma série de atividades feitas de maneira legal e correta ambientalmente. Agora, quando você rotula tudo isso de ilegal, não há norma que possa mudar isso enquanto você não mudar o pré-requisito, que é a legalização. É isso que tem que ser feito. Da mesma forma, a regularização fundiária. O problema é que essa turma que assina esses papéis, essas cartinhas, são um bando de demagogos, porque falam da Amazônia sem estar lá para sentir na pele o resultado de uma região rica, com 23 milhões de pessoas que vivem na miséria e não tem nada para fazer, porque o bonitão que está lá em Paris dando palpite... Espera um pouquinho, Amanda. O bonitão que está lá em Paris dando palpite sobre a Amazônia não está nem aí para as pessoas da Amazônia. Nem aí. Desmatada. É isso que a gente vê, uma Amazônia sendo desmatada e destruída, e não é o que você diz, ou o que eu digo, não é simplesmente os números medidos, as estatísticas medidas por satélites, fotos de satélite. 84% da Amazônia está preservada, Amanda. Para de falar bobagem. Vai estudar os números. 84% da Amazônia está preservada. Uma parte dessa preservação, inclusive, é feita por esses que são demonizados, os agricultores. E quantos por cento foram destruídos até agora? Salles, desde 2019. Quantos por cento foram destruídos? Qual o índice de desmatamento da Amazônia em 2019, 2020, 2021? Muito menos desde quando? É o maior desmatamento em 10 anos, no ano passado. O recorde de desmatamento foi em 2005, Amanda. Eu já te ensinei isso várias vezes. Para de repetir bobagem. Não, você não precisa me ensinar, Salles. Foi em 2004. Querido, eu não preciso aprender nada com você. Você faz o contrário. Você repete besteira. Você não estuda e depois repete besteira. 2021, maior desmatamento em 10 anos. Por que isso você não faz o corte em 10 anos? É só para encher o saco do Bolsonaro? Por que você faz o corte em 10 anos? Fala a verdade, seja honesto intelectualmente. O maior desmatamento do Brasil foi em 2004 e 2005, no governo do PT. Não te parece grave? Não te parece grave? Me parece grave que pessoas falem as bobagens que você está falando sem o menor compromisso com a solução do problema na Amazônia. Isso sim é grave. As pessoas da Amazônia estão na miséria que estão porque um bando de esquerda caviar que nem você fica falando besteira sobre a Amazônia o tempo inteiro. Aliás, essas besteiras que vocês falam, essas besteiras que a esquerda caviar, que nem você falam, são repetidas na Europa, são repetidas nos Estados Unidos. Vocês causam dano à imagem do Brasil no exterior. Um bando de coxinha da cidade que não tem a menor ideia do que acontece na Amazônia. Um monte de besteira, um monte de demagogo, um monte, está cheio. Ministros de diferentes governos assinaram bando de comunista esquerdista que não entende nada do que estão falando. Bando de petista, aliás, participaram dos governos mais corruptos da história do Brasil. Ministro que não vale nada. Marina Silva, no estado dela, a pessoa não pode nem ver a Marina Silva lá dentro. Zequinha Sarney, a família mais rica do Maranhão, estado mais pobre do Brasil. Tá falando o que de ex-ministro do Ambiente? O outro lá, o Mink, lá o de coletinho, a turma do Rio de Janeiro, esses caras não sabem nada. Bando de petista esquerdista.